Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Alfredo Scaff Convida nessa noite de segunda-feira. Quero agradecer a audiência de todos vocês, os nossos patrocinadores. E hoje o nosso programa é muito especial. Um grande amigo que eu tenho, um grande profissional, que vai falar sobre finanças internacionais, como se investir fora do país, como é que isso está hoje depois da globalização. Uma pessoa extremamente experimentada, foi vice-presidente do Citibank no Brasil e em Nova York. O meu amigo Aloysio Vasconcelos, o presidente do Westchester Financial Group, com sede em Boca Raton. Boa noite, Aloysio, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui e estamos preparados para ajudar os ouvintes, telespectadores, naquilo que nós pudermos contribuir. Aloysio, como é que foi a ideia da criação do Westchester Financial Group, você que sempre foi um executivo de ponta de bancos internacionais? Como é que se deu a ideia? Como é que você formou o grupo e começou a trabalhar com finanças internacionais? Uma pergunta interessante. Eu saí do Brasil, tem que voltar meu princípio profissional. Eu saí do Brasil em 70 e eu era advogado e fui fazer uma pós-graduação em comércio exterior, na verdade International Management, administração internacional. Na época isso não havia muito aqui no Brasil, o Brasil ainda é novato nesse mundo internacional, embora tenha se desenvolvido bastante nos últimos 20, 30 anos. E eu então fui para uma escola nos Estados Unidos, especializada, e fiz o meu mestrado. E voltei, fiz um estágio numa empresa americana, de grande porte, que eu operava muito com a América Latina. Voltei para o Brasil, trabalhei numa empresa de petróleo americana e finalmente fui para o Citibank, que é o banco onde eu fiz carreira. E lá eu acabei indo para Nova York, onde eu desenvolvi, né, os conhecimentos, a experiência bancária, até um ponto que eu saí do Citi com um acordo muito... eu não saí porque eu tinha que sair para o corte, por interesse da instituição. Eu então montei uma empresa própria para continuar ajudando os clientes do banco e ajudando a própria instituição no aspecto político, comercial, evidentemente. E assim foi feito. Aí eu iniciei a carreira com um portfólio muito bom de clientes, que me foi proporcionado pelo banco. Mas nesse período todo eu aprendi muito a lidar com a parte fiscal internacional, muito mais para o operacional do que para o técnico propriamente dito. Eu não sou contador, mas eu me especializei em operações offshore. E offshore aqui no Brasil às vezes assusta um pouquinho, porque nós sabemos que há muitas conotações, até passando pela política, recursos escondidos e tal, mas na realidade a offshore ela serve vários propósitos, dentre eles estratégias comerciais a nível internacional. A confidencialidade permite você resguardar o nome das suas fontes, os preços dos seus produtos, enfim, marcas que podem ser registradas no estrangeiro, afastando o risco de uma eventualidade negativa no seu país de origem. Enfim, há uma série de procedimentos legais e que nos levaram a trazer o serviço para países que eu conhecia bastante bem, pela minha experiência comercial. No princípio, eu trabalhei muito com Angola, com Portugal, alguns países da América Latina, como Peru, Chile e Brasil, claro. Mas com a evolução da economia brasileira, depois do Plano Real principalmente, nós passamos a concentrar nossas atividades no Brasil. E assim tem sido feito. Temos uma boa estrada, eu tenho 30 anos nesse serviço. Modéstia à parte, eu acho que eu sou o único brasileiro que tem tanto tempo nesse lado fiduciário, porque isso é uma atividade, geralmente, no passado, sempre desenvolvida por ingleses, holandeses, e assim tem sido a vida. Essa era a minha observação que eu ia fazer, minha segunda pergunta. No primeiro mundo, essas atividades financeiras são bem mais antigas do que no Brasil, né, do hemisfério sul, vamos dizer assim, para baixo. O primeiro mundo sempre praticou muito essas operações fiduciárias, contas em outros países, as pessoas abrem empresas em outros países com muita tranquilidade, porque é um procedimento documentado, um procedimento legal, que faz com que a pessoa abra a porta em outros lugares para fazer os seus negócios internacionais.
Como é que o brasileiro enxerga isso hoje? Você falou bem que os europeus, especialmente, sempre foram internacionais, não é? Sim. Fronteiras próximas umas das outras. Então, o aspecto câmbio, que é uma das bases do comércio exterior, né? O câmbio ele sempre foi praticado. E mesmo até pouco tempo antes do euro, você conversava na Europa, todo mundo fazia conta de cabeça, né? O franco para a moeda da Alemanha e tal, para o marco. E nós sempre tivemos um pouco de dificuldade, né? Que nós uma economia mais distante e ficamos no domínio de uma libra por muitos anos, depois passamos para o dólar, mas não tínhamos essa multiplicidade de moedas para fazer essa familiaridade. Então, a Inglaterra, até hoje, tem princípios fiduciários, são institutos fiduciários que são praticados e o trust, por exemplo. O conceito do trust em inglês até hoje prevalece em muitas jurisdições. Os americanos têm seu próprio trust, que é um pouco diferenciado, mas também é trust. Agora, isso faz parte da cultura, né? Porque no trust inglês, o trustee é o dono do negócio. Quer dizer, você passa para alguém... Fecha-se todo o patrimônio e o trustee administra dentro das condições que você estabelece. E, geralmente, depois da morte. Né? E famílias seculares já utilizavam isso. E você tem... A literatura não é muito firme em certas coisas nesse mercado, mas a história prevalente é que a fidúcia, né, os trusts, ou equivalentes o instituto, começou a ser desenvolvido quando das cruzadas, porque os cavaleiros iam para outros países, distantes na época, e deixavam a confiança com alguém. Por isso o nome trust. Por isso o nome trust. Então, quando você, voltando à sua pergunta, e aí depois desse background sendo direto, nós não temos essa cultura de confiança, ao contrário, por razões sociológicas, históricas e tal, nós temos até da desconfiança. Sim. Não é? Então, por isso que ainda é um pouco mais difícil. Mas há outras formas também de se operar, que não são exatamente com o trust, com a fundações, a empresa, várias outras formas de funcionamento que levam à mesma finalidade, que é de preservar o patrimônio de uma família, dar tranquilidade depois da morte. Planejamento futuro, e, enfim, tranquilidade no sentido mais amplo. E cada vez isso vai se tornar, eu acredito, mais comum, na medida que você tem a transnacionalidade, as pessoas tendo negócios em outros lugares, imóveis. Hoje nós temos uma onda até de imóveis, compra de imóveis na Flórida, mas a transnacionalidade vai trazer o quê? Casamentos entre pessoas de nacionalidade diferente. Daqui a pouco vão ter heranças, vai ser muito comum a esposa ou o marido... Com bens de diversos países. Ele herdou do pai que morreu na Itália, o outro na Dinamarca. Então, isso vai gerar conflito de leis e que vão ser, de alguma maneira, encarados pelo ser humano, como sempre foi. E vão se estabelecer... Com mais naturalidade. Exatamente, acredito que sim. A gente já volta depois do intervalo. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o presidente do Westchester Financial Group, Aloysio Vasconcelos, que estava nos falando sobre os modos mais antigos de transações fiduciárias, como proteger o seu patrimônio, fazer o planejamento sucessório. Tudo isso surgiu no primeiro mundo e agora está contaminando, vamos dizer assim, o Brasil, a América do Sul e outras partes do mundo. Aloysio, os brasileiros hoje têm uma ânsia muito grande pela Flórida, é o primeiro estado americano que se visita, pelos parques temáticos, e Estados Unidos é um vizinho muito próximo do Brasil, com um clima muito parecido com o Brasil. Como é que está essa maneira correta
de se fazer isso na Flórida ou em qualquer outro estado americano? Porque muitas pessoas vão aos Estados Unidos, procuram as pessoas erradas, caem na mão de pessoas erradas, com conselhos errados, com facilidades erradas, e tudo que é muito fácil vira perigoso. Existe uma maneira correta e simples de se fazer. Comprar um imóvel, estudar, alugar uma casa, ter um gerenciamento, ter um family office nos Estados Unidos para cuidar dos seus interesses. Como é que isso se desenvolve? Isso já começou a entrar na cabeça do brasileiro? Ele procura a maneira correta de fazer? De um modo geral, certamente. As pessoas sempre têm amigos, têm parentes e tal, que dão orientação. Agora, os Estados Unidos, nesse aspecto, é um pouco diferente do Brasil. Não ia dizer peculiar, mas não chega a ser peculiaridade. Porque aqui nós pensamos da mesma maneira. Você tem que procurar especialistas. Sim. Em tudo, que são pessoas dedicadas a certos assuntos e que podem te prover melhor de serviços. Evidentemente, a pessoa deve procurar um bom agente de imobiliário. É necessário, como aqui, um bom advogado. Sendo estrangeiro, é necessário também ter um advogado ou um bom contador ou um bom advogado tributarista e olhar os impactos de impostos e outras taxas na vida do cidadão, tanto aqui no Brasil, que pode ter reflexo aqui, como também lá, em relação ao bem que lá está. E aí nós vamos entrar nas outras perguntas. Se a pessoa pretende alugar o imóvel, e se a pessoa pretende viver, deixar fechado. Várias hipóteses que devem ser estudadas. Cada uma estudadas. tem que ser estudada e tem que ser dita com tranquilidade. Entendeu? Tem que ser vista com tranquilidade. E o escritório Westchester, ele tem esse mix de produtos. Quer dizer, se você precisa de um real estate, de uma imobiliária, do contador, do legal opinion, do advogado, eventualmente a família quer mudar para os Estados Unidos, um advogado que conheça as leis de imigração, o escritório fornece tudo isso. Por acaso, nossa empresa já existe há 25 anos, começamos em Nova York, estamos há 14 na Flórida, nós fazemos esse tipo de serviço. O que nós chamamos de one-stop man. Então, eles podem chegar conosco, nós vamos discutir com o cliente, nós temos nossos próprios advogados, contadores e tal, e podemos, que não ficam no nosso escritório, a maioria deles, nós somos apenas 6, uma estrutura enxuta, 6 lá e 6 no Brasil. E nós temos também assistência aos clientes aqui, a conversa pode começar por aqui, não precisa chegar nos Estados Unidos para ter a conversa. Mas nós temos todo um network, uma equipe que nos ajuda por suas especialidades. Nós acionamos rapidamente, vai ao encontro do cliente, isso nós fazemos sim. E é necessário, o mais importante é a necessidade do cliente, porque ele pode ter dissabores, por exemplo, um assunto que é muito discutido e às vezes é pouco falado, sem querer falar mal de ninguém, mas às vezes os agentes imobiliários, eles não se preocupam tanto com esse aspecto. Com a estruturação. Eles têm eles querem vender. Quer dizer, claro que eles querem o imediatismo, a rapidez. Eles vão ajudar o cliente, claro, certamente, mas a principal razão do contato deles é a venda. E às vezes não falam em certos assuntos. E nós chamamos sempre a atenção ao aspecto de sucessão. Porque, de um modo geral, sem entrar em aspectos técnicos, se a pessoa compra um imóvel, como há muitos casos, em nome de pessoa física, sim, ele pode ter que deixar lá 40% do preço do imóvel a título de imposto de causa-morte. O imposto causa-mortes é muito alto na Flórida. Exatamente, dá um somatório que pode ir até 40%, juntando a Flórida com lei federal. Por isso a necessidade de se estruturar uma empresa para adquirir os imóveis. Em muitos casos, a necessidade é montar uma empresa nos Estados Unidos, que ela se beneficia também das deduções, que o imposto americano ele é muito interessante, ele dá muito desconto, não é? E coisa que a gente não tem tanto no Brasil. O sistema é muito justo, né? Basta que você tenha muita despesa para que haja um aumento de desconto. Exatamente. Então isso tem que ser olhado e às vezes nós recomendamos que o cliente também tenha uma empresa fora dos Estados Unidos, e aí nós recomendamos offshore centers offshore, porque para quem precisa de confidencialidade, tem confidencialidade, mas mais do que isso,
porque é uma empresa estrangeira que é a dona. Sim. Então, eles não têm esse perigo de se ter E que é uma relação jurídica normal, de uma empresa com a outra. Extremamente aceita pelos Estados Unidos. Às vezes a gente fala, eu volto a isso, a offshore é um instrumento absolutamente aceito, legal e documentado. Exatamente. O problema, sem desviar a atenção do que nós estamos falando aqui agora, o problema da offshore não é offshore. O problema da offshore é a origem do dinheiro. É de quem bota o dinheiro lá fora e como. Sim, e com certeza. Então, mas nós estamos falando de formas legítimas que são relativamente baratas e que dão uma grande tranquilidade. Com certeza. E esse movimento tem aumentado durante os últimos 10 anos? Olha, nós tivemos momentos de muita demanda e agora a gente sente que volta. Principalmente, tem um lado político, mas eu, pessoalmente, não sei se é o lado político ou se é a vontade das pessoas também. De novo, a transnacionalidade é muito importante. Diversificação do investimento exatamente, também. Antigamente as pessoas ficavam cingidas aos seus países, até às suas comarcas, e morar fora era um negócio que nem passava na cabeça. Hoje já passa, quase todo mundo viaja, vê como é que se vive e tal. O fluxo aumentou muito, né? Isso, e ganha-se dinheiro. Então, por exemplo, o Brasil teve aí 10 anos, não sou político, não sei se está certo ou se é errado o que foi feito, mas muita gente ganhou dinheiro. Então, esse dinheiro está por aí, o câmbio ainda está razoável. Quer dizer, o fluxo aumentou muito internacional. O fluxo aumentou né? muito, e as pessoas, então, veem as escolas, pensam no futuro dos seus filhos, pensam na própria vida deles, que ele pode viver melhor e tal. E aí começa essa demanda. E o lado, você tocou antes um pouco, eu queria voltar, deixar claro, tem o lado da imigração. Sim. Porque tudo isso só vai existir se você tiver, e com tranquilidade e eficiência, se você tiver legalmente no país. Você uma pessoa que não tem essa necessidade de se lançar fora do país rapidamente, ele quer tranquilidade, ele está procurando tranquilidade e qualidade. Ele precisa procurar um advogado especializado e deve procurar os bons, ter boas fontes de referência, e a gente alerta muito, não é esses alertas devem vir de instituições sérias, experimentadas, ou grupos, né, de prestadores de serviços, porque tem sempre um primo, a gente costuma brincar no mercado, tem sempre um amigo da família, tem sempre tal que chega e indica A, B ou C, e às vezes confunde amizade com qualidade profissional. Que é muito do nosso estilo brasileiro, né? É verdade. A gente se encanta com as pessoas e tal, e às vezes profissionalmente a história é outra. Então, mas tendo bons profissionais, tudo pode acontecer e vai acabar bem. Com certeza. Essa seria a minha mensagem. Com certeza. Nós vamos voltar depois do intervalo falando sobre como é que os brasileiros que já estão na Flórida, eles estão vivendo lá, como é que é o grau de satisfação. O Aloysio também é fundador do Brazilian Business Group, uma fundação que cuida e faz pesquisa sobre os brasileiros na Flórida e os ajuda também. Logo após o intervalo a gente vai falar sobre isso. Voltamos com o presidente do Westchester Financial Group agora para falar sobre como é que está a vida dos brasileiros na Flórida. Aloysio, você teve uma ideia brilhante de criar uma fundação com relação aos brasileiros na Flórida. Inclusive você é do Conselho de Cidadãos da Flórida. Hoje eu sou presidente do Conselho, que é uma entidade nova. Há 47 conselhos pelo mundo e a Flórida não tinha. E que até surpreendente. Mas o embaixador Hélio Ramos Filho, que é o atual cônsul-geral, ele criou esse conselho. De cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. Sim. E ele convidou 16 brasileiros para fazerem parte desse primeiro conselho, e depois um dos nossos conselheiros se exonerou e ficaram 15. Mas antes nós tínhamos feito uma eleição,
e eu fui eleito presidente. Nada maior, mas é um trabalho árduo, porque isso são atividades muito importantes e para quem mora fora do Brasil. É a vida do brasileiro fundamentalmente, o Conselho tem por finalidade ser um porta-voz da comunidade perante o consulado e também do consulado naquilo que couber com a comunidade. O consulado está presente e aprova essas atividades. Ah, certamente. Agora, o Conselho ele é laico, apolítico e de até certo ponto independente. Eu digo até certo ponto que ele ainda está com cordão umbilical forte com o consulado, mas uma das nossas tarefas é criar um estatuto, que está sendo elaborado. Nós vamos fazer um ano agora, mas já devemos apresentar, ao completar os 12 meses, o novo estatuto. Mas o trabalho principal nesse primeiro ano, como prioridade, foi estabelecido um mapeamento dos brasileiros na Flórida. Nós estimamos em 600 mil brasileiros na Flórida, 1,5 milhão ao todo no país. Desses 600 mil brasileiros, é uma pergunta que eu acho que muita gente tem dúvida disso. Todos esses 600 mil, como é que eles se portam nos Estados Unidos? Eles estão com que tipo de visto, que emprego que eles têm, como é que eles conseguem trabalhar, como é que eles conseguem se ambientalizar, porque eles têm que trabalhar para sobreviver. Quer dizer, eles estão com green card ou não? Quer dizer, o green card é o documento que te dá residência permanente, que você tem todos os direitos livres, você tira a carteira de motorista, você entra livremente e sai dos Estados Unidos porque você é um residente permanente. A pergunta, Luísio, muito curiosa, a gente vai para a Flórida e vê muito latino trabalhando em posto de gasolina, lanchonetes, lojas de departamento. Sempre vem na cabeça da gente, será que todo esse pessoal está legalizado? Quer dizer, que tipo de documento eles têm? Como é que é a situação dos brasileiros na Flórida com relação a isso? Eu vou aproveitar a sua pergunta e responder até um pouco mais abrangentemente, porque isso é um fenômeno que está acontecendo de imigração brasileira, talvez nunca tenha ocorrido antes, uma verdadeira epopeia internacional brasileira. Sendo objetivo, a maioria é legalizada de alguma forma. Nós calculamos assim, de 30% a 40% ainda não tem os documentos, talvez 40%, mais para 40%. Mas os demais são legalizados. Quando nós falamos legalizados, não quer dizer que tenha o green card. Sim. A pessoa está em legalização, certo. Ele já pode trabalhar, etc., estão no processo deverão ser até os beneficiados de algum tipo de lei que saia de imigração, que é um debate forte nos Estados Unidos. Essa turma deve toda ser legalizada. Mas esses 40% que não estão nem em processo, eles acabam ficando aqueles 6 meses do visto B1, B2. Negócios e turismo e tem que voltar. Não. Muitos não voltam, ficam ilegal, né? Ao contrário, você está sendo um pouco gentil. Eu acho que a maioria não tem B1 nem B2. Quando eu falo nada. Ilegal, não tem documento não mesmo. Tem documento. Dizer, ele fica lá e ele não pode sair. Sim. Ele não pode sair dos Estados Unidos. Se sair, não volta mais. Quer dizer, fica 10 anos sem voltar, no mínimo, e depois pode ser que sim, pode ser que não. Agora, isso tem que ser falado também num contexto, não é só da Flórida. Nós temos hoje 1,5 milhão nos Estados Unidos de brasileiros. Nós temos no exterior 3,5 milhões de brasileiros. Isso aí, virtualmente falando, seria a terceira cidade brasileira, maior que Belo Horizonte. E uma comunidade internacional que manda para o Brasil anualmente divisas de 7 a 10 bilhões de dólares por ano. Esse é um fato importante. Isso é um fato importante e eu acredito que muita gente não imagina isso. Muita gente imagina que o brasileiro vai para ganhar só a própria vida lá, mas está mandando divisa para o Brasil. Exatamente. Então, isso hoje não é de conhecimento dos brasileiros. Vamos chamar de Brasil continental. Nós não sabemos disso. Você não vê políticos falando nesse assunto. Até porque o eleitorado brasileiro fora é pequeno. Quantos vão querer votar, tão longe, tal, há uma série de motivações, dificuldade também de votar, ter alistamento eleitoral em dia, uma série de problemas. E esse Brasil internacional, como nós gostamos de chamar, ele é desconhecido. Agora, ele traz em si, inserido o quê? Brasileiros que foram para lá, muitos, para tentar uma vida que
diferente, que aqui era muito ruim para eles, por N razões, já há 20 anos ou 30 anos, não é coisa só de hoje. Nós temos uma segunda geração de brasileiros que estudaram nas melhores escolas do mundo, sistemas educacionais do mundo, seja no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, lugares que a gente talvez não pense tanto nisso. E é um manancial de brasilidade e que, por alguma razão histórica, talvez pela histórica e emocional, esse pessoal está ligado com o Brasil. Eles ainda são brasileiros, mas não são tão... Eu não quero fazer críticas, porque não interessa fazer críticas. Eles não são, como eu falei, conhecidos do Brasil e não há políticas não é só de apoio, de aproveitamento desses brasileiros. Deve ser importante para algum país ter uma mão de obra de milhares de brasileiros com essas qualificações. Com certeza. Eu falei, bem educados, com ética de trabalho em países desenvolvidos e falando mais de um idioma. Sim. E nós não temos, nem utilizamos esses grupos de brasileiros para auxiliar no desenvolvimento até de mercado exterior brasileiro. Aproveitar esse pessoal. Né? E não há um estudo sobre isso, não há nada. É verdade. Todo esforço é feito... Cada um por si, por enquanto. Quase cada um por si. Há instituições constituídas, mas que são muito voltadas, especialmente os religiosos, eles são muito voltados ao bem-estar da pessoa, adaptação do dia a dia, mas não cuida do desenvolvimento econômico, que é parte do processo. E são plataformas, poderiam ser plataformas brasileiras muito melhor aproveitadas, tanto lá quanto cá. Quando você vê o governo brasileiro fazendo programas inteligentes, e inclusive, eu li outro dia no jornal, mandaram 50 brasileiros para aprender inglês, na Inglaterra, se não me engano. Mandaram alguns para Portugal também para fazer outro tipo de curso. Aí fica a pergunta, e os brasileiros que estão lá fora? Nós temos muito mais do que 50 já prontos e preparados. É verdade. Se eles vão voltar para o Brasil depois, não, isso é uma questão de detalhe, mas o aproveitamento de um brasileiro internacionalizado no mundo de hoje, ele pode ser feito fora do Brasil e dentro do Brasil. Com certeza. Você tem empresas brasileiras que vão para fora também. E por que contratar um chinês? Pode contratar um brasileiro. Com tanto potencial lá brasileiro fora. Slash americano. Quer dizer, você não tem, perdão com slash aí, barra. Brasileiro barra americano. Entende? É uma coisa, é um tópico muito interessante que nós queremos desenvolver. Aí isso no geral. No específico, há coisa de 8 anos, eu com outras pessoas, nós criamos uma instituição chamada Brazilian Business Group, que tem por intenção, sediada em Boca Raton, tem por intenção ajudar os brasileiros imigrantes e suas famílias, mas voltado para business. Rapidamente nós vimos que deveríamos também ter um lado cultural e educacional, assim foi feito. Hoje nós temos um programa social e educacional que agrega 90 crianças semanalmente, ensinamos tudo, arte, falamos sobre arte, cultura. Que maravilha. E etc. E depois, com o desenvolvimento, e aí um pouco de falta de experiência, nós devíamos ter começado ao contrário, né? Nós criamos uma fundação, que é chamada Brazil International Foundation, que é a controladora desses 2 braços. E com o desenvolvimento já abrimos em Zurique, uma entidade parceira, e o Brazilian Cultural Group abriu uma associada em Belgrado, onde não tem muitos brasileiros, mas tem um número suficiente para pedir que uma associação, já que eles são lá muito mais... estão mais isolados e precisavam de ter maior contato. Já fizeram inclusive algumas exibições usando a embaixada como lugar. Okay. É isso aí. Sobre isso nós teríamos... Agradeço muito a sua presença. Tá bom. Obrigado, Luísa, pela sua presença e entrevista. Agradeço a todos por terem nos acompanhado. Essa entrevista é excelente. Tivemos um aprendizado internacional. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Alfredo Scaff Convida. Muito obrigado.